Olá! Em nosso trabalho, abordaremos o assunto diabetes, sendo aprofundado nos demais slides. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e altas taxas podem levar a complicações, principalmente no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, diabetes pode levar à morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existe atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente e mantendo uma alimentação saudável. Todos esses conceitos serão abordados e melhor explicados no decorrer de nossas postagens. Como dito no slide anterior, diabetes é um distúrbio metabólico que se caracteriza por um nível alto de glicose no sangue. Precisamos de glicose para ter energia na digestão e nos carboidratos que comemos. Eles são quebrados e transformados nesses tipos de açúcar. Para que esse combustível possa ser utilizado, é necessário de uma ação de hormônio produzido pelo pâncreas, esse amarelinho, que é chamado de insulina, que é responsável por fazer que a glicose entre nas células. Aqui temos o esquema. Primeiramente, a glicose no nosso organismo são derivados dos alimentos, sendo digerida e metabolizada até chegar ao pâncreas. O pâncreas, por sua vez, está com uma alta taxa de glicose. Assim, produz através de células betas a insulina. Está sendo enviada para o fígado junto com a glicose. No fígado, a glicose é absorvida e armazenada na forma de glicogênio. O pâncreas, como pode ser visto no esquema, passou a ter uma baixa taxa de glicose. Deste modo, as células alfa-pancreáticas passam a produzir hormônio glucagon, enviando ao fígado. O fígado, ao receber o glucagon, passa a quebrar o glicogênio armazenado e ao liberar a glicose no organismo, reiniciando o ciclo. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 acontece quando o sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina, fazendo que o pâncreas não produza insulina ou produza uma quantidade insuficiente devido à destruição das células. A diabetes tipo 1 aparece em qualquer idade, mas é mais incomum em crianças e adolescentes, e é sempre tratada com insulina. A imagem em questão se refere a diabetes tipo 1. Como dito anteriormente, esta é uma doença autoimune decorrente da destruição das células betas pancreáticas, ocasionando a deficiência da produção de insulina e impedindo que a glicose entre nas células. A diabetes do tipo 2 é a mais conhecida, né? Dentre mais de 7 milhões de brasileiros que possuem diabetes, 90% sofrem com a do tipo 2. E esse tipo de diabetes ocorre quando o pâncreas faz a produção de insulina, mas o organismo não consegue utilizar essa produção. Ou então ela é feita, mas de maneira insuficiente. Esse tipo de diabetes costuma atingir pessoas com mais de 40 anos de idade, que não têm um hábito saudável e não praticam exercícios. Então aqui nós temos uma demonstração, né, na qual o pâncreas produziu a insulina, mas o organismo não conseguiu utilizar. Então aqui temos a insulina sendo representada por esse triângulo amarelinho, e aqui em vermelho sendo representada a glicose. Alguns fatores são associados aos tipos de diabetes, e no diabetes do tipo 1 são mais comuns os fatores ambientais,
Então, se o indivíduo não tem um hábito saudável, se ele consome muita carne gordurosa, por exemplo, pode ser que ele venha a ter diabetes, que é o aumento de glicose no sangue. A diabetes do tipo 2 também tem uma interação entre fatores ambientais, mas ela é mais comum por fatores genéticos. Então, se a minha mãe ou se meu pai tem diabetes, pode ser que no futuro eu vá ter também. Nessa tabelinha, a gente pode comparar as diferenças das diabetes, né? E algumas características. Eu vou pegar aqui alguns exemplos para a gente comparar. Aqui, ó, a idade de surgimento. Na do tipo 1 é mais comum em pessoas com menos de 40 anos, e na do tipo 2, pessoas com mais de 40 anos. Aí aqui, viroses. Na do tipo 1 é frequente, e na do tipo 2, mais rara. Alguns dos sintomas da diabetes são cansaço, virose, ter sede frequentemente, perda de peso, contrair infecções com mais facilidade, ter uma cicatrização mais lenta, formigamento das mãos e dos pés, e também pode ocasionar visão embaçada. O tratamento da diabetes é feito pelo monitoramento, de glicose no sangue, e é importante também que o indivíduo tenha um hábito de vida mais saudável e que pratique exercícios físicos. E para finalizar, pode-se concluir que a diabetes do tipo 1 geralmente se manifesta em pessoas com menos de 40 anos de idade, onde a insulina é produzida, mas não é absorvida da forma correta. E a diabetes do tipo 2 é a mais comum a partir dos 40 anos de idade, sendo na maioria das vezes transmitida geneticamente.